Bom dia, meninos. Estamos aqui de volta na nossa aula semanal, dando continuidade ao conteúdo de logaritmos. Aqui foi o final da nossa aula passada, onde eu dei a definição geral de logaritmo, que é essa daqui, que a gente está vendo agora, né? Essa definição aqui, ela faz a ponte entre o que vem a ser o logaritmo e o expoente. Então, aqui a gente vê que tem uma relação direta entre logaritmo e expoente. De que forma? Quando a gente observa as letrinhas A, B e X e compara com o expoente. A gente vai ver que aqui pelo expoente, o A ele é a base do expoente. E esse mesmo A aqui, ele chama-se base do logaritmo. Então, o A ele tem o mesmo nome, ele é a base. Então, vou colocar aqui, base. Base. Seguindo em frente, a gente vai ver que o x é exatamente o objeto de interessância e de existência do logaritmo, pois calcular o x é o que a gente precisa. E o x está relacionado aqui com o expoente, né? Com esse exponencial aqui, onde o nome dele chama-se expoente, foi o que eu acabei de dizer. Então, o x aqui ele vai ser o expoente a ser calculado. Ele é o expoente na função exponencial. Então, o nome aqui dele é expoente. Expoente. Faltou um negócio aqui. Expoente. Pronto. Show. E finalmente o B aqui, ele está relacionado também com o logaritmo. Cada desse aqui tem um nome. Veja que o B aqui, se a gente olhar aqui embaixo, ele tem um nomezinho. O nome dele, do B, ele é o logaritmando. Vamos lá, mais uma vez. Logaritmando. O antilogaritmo. Beleza? E finalmente o x, que é o que a gente quer calcular, é o que leva o nome da matéria aqui que a gente está estudando. O nome da matéria que a gente está estudando é logaritmo. Então, esse x ele é o logaritmo, está aqui ele, ó. E ele representa, lá na matéria que a gente estudou antes de logaritmo, que são expoentes, o expoente que tem uma base e que tem um resultado. Beleza? Então, aqui eu tenho uns exemplos rápidos, só para a gente fixar e fazer uma breve revisão da aula passada, do vídeo passado. Então, nesse primeiro caso aqui, eu tenho a seguinte situação. O logaritmo, e assim é que a gente lê, o logaritmo de 32, que é o logaritmando, na base 2, ele é igual a 5. Por quê? Porque 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, na verdade, aí eu queria descobrir qual era o expoente, mas só que numa operação inversa. Então, o logaritmo ele é como se fosse uma operação inversa de potências, em que agora eu quero descobrir qual é o expoente. Então, aqui ele diz que um número elevado à base 2 é 32. Que número seria esse? Seria o 5. Nesse segundo caso aqui, e no terceiro caso, a gente vai ter bases decimais. Nesse caso aqui é uma base decimal que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Nesse caso 5 aqui, quando a gente se deparar com isso aqui, eu vou resolver outros problemas, a gente vai ver que tem que decompor ou representar essa raiz aqui na forma de uma raiz, racional. A gente vai ver isso no futuro nos outros casos. Agora,
a gente vai ver uma condição de existência do logaritmo, baseada exatamente naquela propriedade inicial que a gente viu. A condição de existência do logaritmo vai ser demonstrada nesses exemplos. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui que é o seguinte: o logaritmo de menos 4 na base 2 é igual a x. Qual seria o valor desse x? Ora, a gente vai usar, então, aquela regrinha que tem lá, que é o seguinte: logaritmo de b na base a igual a x. Mais uma vez, logaritmo de b, eu vou botar aqui maior, que é o seguinte. Vou botar em vermelho, então log, minúsculo, né? Log de b, depois eu boto a base, igual a x. Né? Não é assim a regra? E aqui eu tenho, vou botar menor, e aqui eu tenho um azinho aqui, que é a base. Bem aqui. Logaritmo de b na base a igual a x. Isso daqui vai ser igual, né? Isso daqui é igual ao que? Tá certinho aqui. A seguinte situação que a gente sabe lá também, que é o seguinte. Vou botar maiorzinho aqui. Que o a, vou botar mais embaixo aqui, que a é igual, vou já botar o elevado, né, a b. Quando esse a aí, ele é elevado a um número, e esse número é o tal do x. Né? Então, a elevado a x é b. Logaritmo de b na base a é igual a x. Então, substituindo aqui, a gente vai ver que esse 2 aqui, vou colocar aqui, esse 2 é o tal do a. Esse 4 aqui é o b. E esse x é o próprio x. Transferindo para cá, usando essa regrinha aqui, eu faço que o a é 2, eu boto o a aqui, tá aqui, ó, a. Elevado a x tem que ser igual a b. Aí ele coloca aqui ao lado que isso daqui é impossível. Por que isso é impossível? Porque não existe nenhum número elevado aqui na base 2 par que dê negativo. Né? Só vai ser um número negativo que vai dar. Beleza? No segundo exemplo aqui, logaritmo com a base negativa de 8 é igual a x. Mais uma vez, isso daqui também é impossível. Então, a gente já viu aqui duas características. É que o a, que é esse número aqui, o b, aliás, e o a, que é esse número aqui, eles devem obedecer umas regrinhas. E que regrinhas são essas? A seguinte regrinha é que o a tem que ser maior do que 0 e o b também tem que ser maior do que 0. Tanto a como o b tem que ser maior do que 0. No terceiro exemplo que eu tenho aqui, eu tenho também que é impossível. Se a gente fizer esse cálculo aqui transformando para cá, eu vou ter que o 7 é a base, o x eu quero descobrir, e isso daqui vai ser igual a 0. Isso daqui também é impossível, porque não existe nenhum número elevado a nenhum número que dê 0. Então, tem outra característica aqui, né? Seguindo em frente, eu tenho essa característica aqui também, onde o logaritmo com a base 1
de 6 igual a x. Isso daqui também é impossível, porque a gente sabe que fazendo essa transformação aqui, não vai existir nenhum número cuja base 1 dê outro número que não seja 1. Qualquer número que eu colocar no lugar de x aqui vai ser sempre 1. E finalmente, esse último caso aqui, que também é impossível, que é esse caso aqui, que é o seguinte: eu não posso ter uma base também zero. Essa base aqui não pode ser zero, porque não existe nada elevado a zero que dê um número diferente. Então, isso daqui também é impossível. Então, resumindo, a gente tem as consequências daquilo tudo que a gente vai resumir, aglutinar nessas 3 definições que vão ser interessantes daqui para frente. E vai ajudar a gente a simplificar as operações com logaritmos. Então, o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber essas 3 aqui, porque toda vez que eu ver uma configuração parecida com essas 3 aqui, eu vou ter esses resultados imediatos aqui e eu não preciso fazer conta nenhuma. Por exemplo, eu tenho aqui logaritmo de A de 1 na base A, ela é sempre igual a zero. Então, toda vez que eu ver o 1 no logaritmando, o resultado sempre é zero. Independente do que for o valor da base. Por exemplo, se eu tenho aqui a seguinte situação, para exemplificar esse exemplo aí. Se eu tiver logaritmo de, sei lá, 12, escolhi, igual, não vou dar o resultado agora, vou colocar aqui na base, aliás, corrigindo aqui, desculpe, se eu tiver aqui, mais uma vez, se eu tiver aqui logaritmo de 1, né, igual, colocar aí, e a base aqui eu posso escolher qualquer base, por exemplo, aqui pode ser a base 15. Não preciso fazer a conta nenhuma. Se tiver 1 aqui, o resultado disso daqui sempre vai ser zero. Sempre será zero. Basta ter o 1 aqui. Esse valor aqui pode ser 15, 20, 30, 1000, 1 milhão. Não interessa. Se tiver 1 aqui, o resultado é zero. No segundo caso lá, eu tenho a seguinte situação. Se a base for igual ao logaritmando, o resultado sempre vai ser 1. Por exemplo, mais um exemplo aqui. Se eu tenho a seguinte situação. Logaritmo de, sei lá, 50. Isso daqui é igual. E a base for igual ao logaritmando, por exemplo, 50, né? 50. Não preciso nem fazer a conta. Isso daqui sempre vai ser um valor fixo. Vai ser 1. Finalmente, o terceiro caso aqui, que eu tenho, que é esse aqui. Eu tenho a seguinte situação. Se eu tenho essa configuração, onde tanto a base como o logaritmando são iguais, e ele está elevado a um valor, sempre vai ser o valor. Isso daqui é consequência, a gente vai ver daqui para frente, de uma propriedade de expoente do logaritmo. Então, por enquanto, a gente pode ver desse jeito, mas daqui a pouco a gente vai ver por que vira K, beleza? É importante que a gente veja nessa aula as propriedades dos logaritmos. Então, a gente vai ver aqui, ó, propriedades dos logaritmos. É a parte mais importante dos logaritmos. Nas propriedades dos logaritmos, a gente vai ver algumas operações importantes como o produto, o quociente, que é a divisão de logaritmos, e
a potência de logaritmos, que é exatamente a explicação daquela terceira propriedadezinha que eu mostrei no começo desse vídeo. Então vamos lá ver as propriedades de logaritmo. O logaritmo tem uma particularidade importante. Ele transforma operações mais complicadas em operações mais simples. A gente viu na aula passada que essa operação era transformar um produto, por exemplo, numa soma. E a gente vai ver também que é possível transformar uma divisão numa subtração. Então, como transformar? Como as propriedades do logaritmo, podemos transformar multiplicações em adições, divisões em subtrações, potenciações em multiplicações e radianciações em divisões. Então, a gente vai ver aos poucos isso daqui. Seguindo aqui, a gente vai ver que a primeira propriedade do logaritmo é o logaritmo do produto. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho o logaritmo do produto e ele tem essa característicazinha aqui. Nessa formulazinha, a gente vai ver que é possível transformar um produto numa soma. Então, percebam que ele está transformando o que é um produto. Está aqui o produto, ó, esse símbolozinho aqui. Isso daqui é um produto. E ele está transformando numa soma. Então, por exemplo, se eu tenho a seguinte situação aqui. Na minha situação, acontece o seguinte. Eu tenho logaritmo de, sei lá, abro parênteses aqui, 2 vezes, vou botar o pontinho, 3. Esse logaritmo aqui, ele está numa base que eu vou botar agora. A base dele é a base, sei lá, vamos escolher um aqui, 5. Só para exemplificar. Né? Aqui 10, pronto, base 10. Na base 10. Ficou meio feio aí. Isso daqui vai ficar igual, utilizando essa fórmula aqui, a seguinte coisa. Vai ficar o logaritmo, vou botar maior aqui, vai ficar igual, bem aqui eu vou botar, logaritmo, eu vou botar primeiro 2 aqui, mais, virou uma soma, né? Tá aqui mais longe um pouquinho, mais o logaritmo de 3, aqui vai ser igual a alguma coisa, não é interessante a gente saber agora, e eu vou botar agora as bases. Aqui vai ser a base 10. Aqui vai ser também base 10. Então, a propriedade da multiplicação ou logaritmo do produto é isso. Eu transformei um produto numa base. Eu tenho condição de saber esses dois valores aqui se eu utilizar uma tabela. Geralmente a gente vai usar para base 10, porque a base 10 é uma das mais fáceis, beleza? Seguindo as propriedades, eu tenho aqui o logaritmo do quociente. O logaritmo do quociente é esse aqui. Eu tenho, em vez de um produto, uma divisão. Então, se no produto eu tinha uma soma, o quociente ou divisão, eu tenho uma subtração. Essa é a diferença. Então, por exemplo, se eu tenho aqui aquele mesmo caso lá, eu vou colocar aqui. É o logaritmo, log, eu vou botar o parênteses aqui, né? Vou tentar fazer uma divisão aqui, deixa eu ver se eu faço uma divisão, acho que dá para fazer aqui, de 2 dividido, ver se eu coloco aqui, por 3, ficou meio feio, vou colocar direitinho, vou tentar botar a risquinha aqui, 2 dividido por 3, vou botar o 3 aqui, mais um pouquinho para cá, 2 dividido por 3, o parênteses era para ser maior, né? Mas não tem problema não. Vamos lá, o parênteses aqui, logaritmo de 2 dividido por 3, parênteses um pouquinho mais para cima,
bem aqui, né? Na base 10, vou diminuir aqui, a nossa base é a base 10. Ele vai se comportar através dessa fórmula aqui. Vai me dizer que o logaritmo de 2 menos, pelo menos aqui, o logaritmo de 3. Ambos na base 10. 10. Então, é assim que eu faço a divisão de logaritmo. Para fechar nossa aula aqui, eu tenho aqui o logaritmo da potência, né? No logaritmo da potência vai acontecer o seguinte. Eu tenho aqui logaritmo de 3 elevado a 4. Logaritmo de 3 elevado a 4. Se a gente for ver aqui, fica da seguinte forma. Eu tenho aqui o logaritmo com a base de x elevado a 1k. Então, eu vou botar um exemplo aqui. O exemplo vai ser o seguinte, a gente vai explicar através do exemplo. Então, no meu exemplo, eu tenho a seguinte situação. Vou colocar maior aqui. Vou tentar escrever aqui. Então, logaritmo, por exemplo, de 2. Vou colocar a base aqui agora. Vai ser com esse aqui. A base aqui vai ser, por exemplo, 10. Base 10. Ele vai estar elevado, por exemplo, a 3. O valor disso daqui vai ser o seguinte, igual. Quando eu encontro uma configuração dessa, o que acontece é o seguinte, esse expoente aqui, 3, esse expoente aqui que é o 3, o que é que acontece? Ele vem para o lado de cá, ele vem para cá, ele vem para frente. Ele vem para frente. Então, fica desse jeito. Reescrevendo, eu tenho a seguinte situação. Fica 3, e ele, toda vez que ele vier para frente, ele vem multiplicando tudo. Então, fica 3 que multiplica, ponto vezes, né? O logaritmo, como ele saiu daqui e veio para frente, o que aconteceu? Ficou 2. Isso daqui, obviamente, na base 10. Então, toda vez que eu tiver um logaritmo e no logaritmando for com um expoente, esse número que está no expoente ele vem para frente, que foi o caso que foi o 3, e eu repito sem o expoente. Então, uma consequência disso era aquela que a gente viu lá no começo, que eu disse que ia explicar, que era o caso particular quando eu tinha, por exemplo, isso daqui. Logaritmo, por exemplo, 2. Isso daqui é elevado, por exemplo, a 3. E essa base aqui fosse 2, por exemplo. Então, o resultado disso daqui seria o seguinte. Isso aqui seria igual, né, a 3, porque foi lá para frente, vezes o logaritmo de 2. E essa base aqui é 2 também. Só que eu sei, no começo dessa aula aqui, que quando eu tenho o logaritmando igual a base, o resultado disso daqui é o quê?
1. Então, 3 vezes 1, o resultado final disso daqui vai ser o quê? Colocando de vermelho aqui. 3 vezes 1 vai ser 3. Beleza? Então, hoje a gente viu produto de logaritmo, que vira uma soma, divisão de logaritmo, e agora a gente viu logaritmo de uma potência. Até a próxima aula, valeu!